Último episódio do ano. Bora fazer um jogo, um rememorando, porque nossa memória tá, ó... E não é retrospectiva 2022, é retrospectiva da vida. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes ao Papo Juriscast, o seu podcast jurídico diferente. E hoje vamos tentar relembrar o que fazíamos, onde estávamos e talvez até com quem estávamos em determinados momentos históricos da humanidade. E quem errar, quem não conseguir lembrar, o que é que acontece? Manda nudes. Faz uma careta. A gente já conversou sobre isso. Isso aí eu não vou mandar nudes, não. Então, eu sou o Erickson Moraes e estou virtualmente ladeado neste último episódio de 2022 com meus queridíssimos e amados amigos Bel Becker. Marcos Magalhães. E vamos então ao nosso jogo, que se instalem os trabalhos e eu quero ver vocês dois pagando prenda. Vamos lá, meus nobres amigos. Então, para situar, como é que vai funcionar? A gente aqui vai lançar um fato histórico. O que é que você estava fazendo em tal dia, onde você estava em tal dia, em tal evento. E aí vamos ter que lembrar, ou então enrolar, né? Pelo menos. Se for bons na enrolação, vai colar, ou não. Tem que ser sincero, não lembro. E faz a careta. Não lembro, pronto, tudo bem. É só uma careta, gente. Não vai pagar, não vai mandar nudes. Eu, particularmente, votaria aprenda a ser alguém, revelar algum fato muito cabeludo da vida, da própria vida. Cabeludo ou depilado? Não pode ser cabeludo, depilado. Bom, vamos começar então, né? Primeiro fato, acho que a gente pode começar, já que a gente está em ano de Copa, pela Copa de 2004. Não existe pé. Aí você tem que dizer qual foi o jogo, qual foi a final, assim, porque pelo ano Ok. tem a menor ideia. Vamos então intercalando, né? 98. Vamos começar por 98? Brasil perdeu para a França na final. Erickson. 2-0 ou 2-1. Eu lembro que era período de São João. Quer dizer, a Copa geralmente é no meio do ano, né? Mas foi bem no período ali. Eu estava soltando fogos, menina. Aí de repente vem França, pá, mete um. França, pá, mete. Ronaldo Fenômeno passa mal. Uma caralhada. Opa, não pode falar caralhada, né? Uma confusão da Zorra, mas eu lembro que foi uma tristeza, um abatimento da Zorra. Tava com meus pais, amigos, no dia, foi bem barreado. Eu tava na França, olha, eu tava hospedando amigos, né, na França, inclusive eu tava morando lá, e esses amigos foram pra final. Foi terrível, eles voltaram cabisbaixos, assim, pegaram o metrô de volta, foram assim, eu não vou dizer que eles foram assediados pelos franceses, mas teve toda uma comoção e risos, foi uma coisa assim bem jocosa em relação aos brasileiros na França, e eu ainda tive que estudar no dia seguinte na escola francesa habitual, e todos meus amiguinhos me fizeram bullying. Parabéns, Brasil, obrigada. E você torceu pra quem? A partir desse ano eu comecei a torcer contra o Brasil, porque ali ficou evidente que o Brasil foi comprado. Ai, meu Deus. Altas acusações. Posso provar? Não posso. Não tem prova, mas tem convicção, né? Há fortes convicções que o Brasil foi comprado. Já tem um PowerPoint, se vocês quiserem. Gente, quem diria, vivi para ver Isabel Becker, adepta das teorias de conspiração. Vivi para ver isso. Mas vamos lá. A Terra é redonda, tá? Eu só lhe digo isso. Eu tava com meus pais, jogo de Copa. Meu pai gosta muito, minha irmã é torcedora, fanática e tal. Tava com eles. Posso ler o propor, então? Agora, o 7-1. Puta que pariu. Foi literalmente final de Copa pra gente, né? Game over. Foi. Holanda, né, gente? 7-1 a Holanda, não é? Alemanha. Alemanha. Deixa eu falar pra vocês. Essa foi a Copa que eu falei já assim, ó, já desisti. O Brasil tá perdendo porque tá se deixando comprar. Eles ganham um bolsão de dinheiro e vão pra casa. Porque 7-1 pra mim foi outra compra. Posso provar? Não. Orçamento secreto ali pra CBF? Eu pensei, né, eu não sei se vocês sabem, mas esse movimento de pedir recontagem de votos veio justamente nessa época. Eu falei, rapaz, tem que recontar esses gols aí, porque não tá fazendo o menor sentido. Foi contra a Alemanha, Bel. A Holanda foi o jogo seguinte do Brasil. O Brasil foi disputar o terceiro lugar na Copa e nem o terceiro lugar conseguiu acompanhar porque perdeu pra Holanda, se não me falha a memória. Maravilha, tá vendo aí? Eu não passei vergonha. Eu lembro que eu não passei vergonha. Todo mundo tava super na expectativa e eu
não. E foi dentro de casa, né? Copa do Rio, então... Exatamente. No Brasil, não foi só no Rio, né? No Rio Não foi foi só quando... no Rio, desculpe. Que aqui a gente teve também, né, jogos. Teve um monte de mega evento que a gente chama na área de criança e adolescente, né? Confederações, Olimpíadas e Copa, né? Tudo acabou tendo jogos aqui, com a construção dos estádios. Nesse jogo do 7-1, eu tava em Ilhéus, no de 98, eu esqueci de falar, eu tava em Feira de Santana, morava lá, e na de 98 eu morava em Ilhéus, tava com meus pais, com minha então companheira, com alguns irmãos meus que foram de Juazeiro para Ilhéus. E foi muito louco o negócio, que eu lembro que eu fui na cozinha, tava 1-0 pra Alemanha, pra pegar alguma coisa, tava 2-0, quando eu voltei, tava 4-5-0, eu falei, tá, porra. Uma chuva de gols. Um canavial de gols. Chocolate. Gente, fazia todo sentido pedir a recontagem. Acho que eu tava maratonando série, salvo engano, eu tava maratonando Grey's Anatomy, da Shonda Rhimes. Eu estava assistindo com amigos, não esperava que isso acontecesse, não. Mas, enfim, todo mundo agora, meio choque, assim. E naquela época... 7-1 teve influência em algum fato posterior, que foi o... Vocês não acham, não, que teve alguma influência no ânimo do brasileiro naquela época? O que foi que aconteceu logo depois? Foi a reeleição de Dilma, né? E aí depois a gente teve o golpe em seguida, não foi isso? 2014, veja, 2014 foi... Exato, você falou que Belco foi o quê? Logo em seguida, foi um ano de reeleição da Dilma. Aí eles já fizeram abaixo-assinado contra, pedindo o quê? A recontagem, questionando as urnas eletrônicas. E depois, no ano seguinte, eles já começaram com o movimento para... Golpeá-la. Onde vocês estavam em 2015, quando Dilma recebeu o golpe? Quando o Brasil recebeu o golpe, né? Foi T6, não foi, não? Porque o processo iniciou em 2015. Aquela votação, você está falando de quê, especificamente? Da votação na Câmara? Dos deputados. Pela minha família, por Deus! Pela minha mulher, que eu traio todo dia, pelo meu filho, que eu espanco. Gente, já tem tanto tempo assim, foi 2015. Eu lembro claramente, eu assistindo. Eu tinha falado com os estudantes, eu falei, gente, a Dilma tá, né, esse investimento no social, infraestrutura, atendimento à população carente, agora essa coisa de chamar de pedalada, a garantia de um pagamento de uma verba tão importante como o Bolsa Família, ela tá mexendo no vespeiro, isso daí tá cheirando, eu até brincava com os estudantes, né, isso aí ela tá sem se articular com o Congresso misógino, né, sexista, uma mulher assim, empoderada, e ela não tá encastelada, ela tá sendo apenas ética, né, ela não tá fazendo aí esses malabarismos, esses conchavos políticos. Eu tenho Dilma, sabe, como, assim, figura política da maior estirpe, todo o meu respeito, bato palmas pra ela, viu, e foi justiçada porque é um sistema mesmo descarado, vagabundo. Então, é isso que faz. Nossa história de golpes. Nossa história brasileira é isso, né? A elite, quando incomoda, quando vai contra os seus interesses, ela dá o golpe, muito claro. Então, foi isso que aconteceu com ela. Inclusive, tem uma foto da Dilma que eu acho emblemática. Para mim, é uma das mais importantes fotos, um dos mais importantes registros da história, sobretudo da história recente do Brasil, que é ela durante o período da ditadura militar, sendo julgada por um colegiado de milicos, né, homens, canalhas, e ela altiva, de cabeça erguida, e no momento do registro das fotos, os milicos baixaram a cabeça e colocaram a mão sobre o rosto, e ela altiva, mostrando o seu rosto, dando a cara à tapa, né? Então, quem baixava a cabeça ali naquele momento e quem se mantinha com sua dignidade. Então, é um dos registros, assim, que eu coloco como um dos mais emblemáticos da nossa democracia mesmo, que é tão jovem ainda. E mostra muito da personalidade de Dilma Rousseff, né? Porque também ocorreu da mesma forma no Senado, né? Que ela participou, que foi o momento final do julgamento dela, atual, né? E assim, ela passou, gente, acho que foram 2 horas respondendo, ou mais, não sei se foram 2 ou se foram 4 horas respondendo tantas perguntas, e ela estava lá, ó, firme e forte, não abaixava a cabeça. Não abaixava a cabeça. Um circo. A justiça, esse julgamento, todo julgamento é um pouco circo, né? Teatro, para não dizer o circo num sentido pejorativo, mas no sentido do malabarismo, né, do facetado ali, do que representa, né, e do espetáculo. Tava ali mais uma vez acontecendo e Dilma, poxa, novamente é isso mesmo, velho, sabe? Ela enfrentando aquilo ali, nossa, mas minha solidariedade, minhas energias todas ali eram só, queria dar um abraço, assim, dizer, porra, Dilma, desculpa aí o que o Brasil tá fazendo, porque essa estirpe aí de políticos mesmo, que a gente sabe quem são, e infelizmente a história se repete. E mostra uma diferença muito grande, muito grande de estilo mesmo, quando a gente está diante de um
de uma estadista, né? Dilma é uma estadista, é uma democrata. Dilma foi golpeada, Dilma foi vítima de um processo de impeachment fraudulento, misógino, como o Marquinhos falou, né? Praticado por um congresso majoritariamente branco e homem, né? E masculino. Tinha justificativa, invocava valores conservadores para tirar uma deputada, as pessoas não entendiam nem qual era a acusação. Exato. E o que é que Dilma faz? Dilma vai até aquele tribunal de exceção instalado ali para o seu julgamento fraudulento, né? Está semelhante ao que ela fez na sua adolescência, na ditadura. Ela esteve presente de cabeça erguida ali diante de seus algozes, foi golpeada e após sair daquele julgamento, naquele tribunal de exceção, porque é importante que se diga que ali se instalou um tribunal de exceção, ela sai e vai enfrentar um dos pilares da democracia, que é a imprensa livre. E ela não se recolhe ao isolamento. Ao contrário do que o senhor Jair Messias Bolsonaro faz agora, após o fim de um processo democrático, idôneo, legítimo, auditável, eleição democraticamente, no voto popular, e simplesmente some por 30 ou 40 dias, sequer vai exercer as suas funções, as funções presidenciais que ainda lhe cometem. É verdade. Bom, primeiro que Dilma Rousseff, a gente está gravando esse episódio no dia que ela faz aniversário. Parabéns, Dilma Rousseff. Você é guerreira, sagitariana, enfrenta, vai, corajosíssima, como todo sagitariano é. Parabéns. Segundo, fazendo um paralelo aí nessa situação, a gente precisa dizer que nosso processo eletivo, ele foi auditado, ele foi, passou a régua, sabe? Os militares passaram a régua, todo mundo que checou lá, a OAB, todo mundo que passou, os partidos políticos envolvidos que estavam acompanhando, viram o processo e entenderam que estava tudo ok. A gente tinha um líder que não era líder assim, não sabia liderar, tanto é que se acovardou nesse processo todo. Se acovardou, sabe? Em vez de ligar para o vencedor, em vez de se pronunciar e ajudar a população que tanto o apoia e que não entende desse processo, não aceita esse processo, né? E de ajudar essas pessoas a aceitarem, né? Porque o luto, a gente entende do luto, né? Tem tanta gente ainda aí fazendo manifesto que não aceita, faz parte de um processo de luto. Em vez desse líder deles ajudar a lidar com o luto, né? Não, ele se acovarda. Pois é. Então, naquele fatídico dia onde vocês estavam, eu estava em casa tomando uma cervejinha para afogar as mágoas e assistindo voto a voto. Eu tava na rua, eu tava fazendo manifesto aqui em Salvador, a gente pegou a orla toda de Salvador e foi até a Barra, eu subi no trio elétrico, a gente tava no trio, gente, e foi muito lindo, porque tinham bandeiras gigantes, a multidão era toda vermelha, a gente tava lá pra apoiar a Dilma de alguma forma. Estava em casa, minha parte eu tentei fazer, né, conversando com as pessoas, conversando em sala de aula com os estudantes, o pessoal entender, meu ponto de vista, né, claro, é uma democracia, cada um entenda da sua forma, mas agora essa coisa da Dilma, essa coragem dela, viu, gente, eu acho que ela não tinha motivo pra se envergonhar, isso é fato, não tô dizendo, mas eu não sei como eu reagiria, não sei eu não teria essa força. Não teria. Ela é muito forte, gente. Ela é demais. E eu tô dizendo, não é por vergonha, é por desespero, não sei o que eu faria. Energia. E ela, impávido colosso, ela ali arrasou. Ela é o máximo. Então foi bom o Brasil ter perdido essa Copa, né? Já que a gente tava falando de Copa. Foi bom, né? Pra gente poder encerrar essa liderança, porque eu falei que aquela Copa de alguma forma influenciou nos fatos. O brasileiro tem muito disso, né? Eu não lembro quem é que falava, não sei se era João Mangabeira, que falava que se o Brasil ganhar a Copa em período de reeleição, com certeza o presidente é reeleito. Então faz algum sentido, né? Assim, o Brasil não ter ganho e a gente poder passar a régua. Verdade. Deixa eu tentar lembrar um fato do qual eu não me lembro. Morte de Cássia Eller. Gente, Cássia Eller pra mim ainda é até hoje, porque a obra permanece, né? A artista foi, mas a obra permanece, então eu vou colocá-la como presente, porque eu acompanho Cássia Eller desde que eu tinha 10 anos de idade. E foi pra mim, assim, a minha primeira e até hoje favorita artista brasileira. Eu sofri muito com a morte de Cássia, muito. Eu tava em casa e eu chorei horrores. Eu não acreditei, na verdade. Eu falei, não, deve ser fake. Olha, deve ser uma notícia
notícia falsa. Ela deve ter ido pro hospital por algum motivo. Daqui a pouco ela retorna. Eu também soube, tava com amigos assim, todo mundo parou assim, falou, gente, como assim? O que é isso e tal? No dia da morte em si, eu confesso que eu fiz a pergunta, mas eu não vou pagar ainda não, porque eu lembro de outros fatos. Né? Eu não lembro se foi num domingo que ela morreu, mas eu lembro que em um domingo, o Fantástico, logicamente noticiando, fazendo todo aquele especial em homenagem a Cássia Eller, e eu me lembro que estava na primeira edição, ou na segunda, acho que na primeira edição do BBB, do Big Brother, e eu lembro do Pedro Bial dando a notícia para o pessoal na casa, e o pessoal, todo mundo espantado, como assim, Cássia Eller, sei lá, tal. Então eu tenho essas lembranças a respeito desse momento, dessa perda muito trágica para a cultura, para a arte brasileira, né? Aí foi bem significativo a gente acompanhar o que aconteceu depois com o filho dela, né? Para o direito civil brasileiro foi muito importante o debate sobre a guarda do filho. E ficou com a esposa, né? A viúva. O que é muito interessante, porque a família de Cássia Eller, para quem não sabe, Cássia, ela se criou em Brasília, como boa parte das bandas de rock, né? Se criaram em Brasília. E muitos dos artistas do rock vieram de famílias de militares. Não foi diferente com Cássia Eller. Então era uma família muito, assim, a criação era muito firme, muito rígida. E Cássia não iria querer nunca que o filho dela ficasse sendo criado pelos pais dela, entende? E a gente poder ter esse avanço, né, de um casal homoafetivo, no caso a viúva permanecer com a guarda do filho. Isso não tinha na história do Brasil antes. Não sei se vocês se recordam. Logo em seguida, ou foi ali naquele período, entrou em vigor o Código Civil, o novo, né? Então, o Código Civil, que substituiu o Código Civil de 1916, o Código Bevilacqua, se não me falha a memória. Isso. Então, o Código que tramitou desde a década de 70 no Congresso Nacional, o projeto desde a década de 70, se eu não me engano. Nasceu velho, né, amigo? Nasceu velho. Nasceu velho. Ele foi promulgado em 1º de janeiro de 2002. Ele entrou em vigor em 2002, mas foi promulgado em 2001, se eu não me engano. Ele é de 2002 mesmo, é isso mesmo. Pode ser de 2002, é isso mesmo. Então, interessante que ainda, se não me falha a memória, ainda nem havia a regulamentação nova, né, pelo novo Código Civil a respeito daquela relação ali, ou foi logo em seguida. Da união estável, né, porque o que muito se discutia, primeiro era a questão da união estável, que o novo Código Civil equiparou em vários aspectos ao casamento, e ao longo desses anos, pela jurisprudência, foi se equiparando ainda mais no quesito sucessório, né. Até então, união estável era concubinato, então a gente tinha uma falta de regulamentação na questão da união estável entre Cássia e a esposa, no caso, né, hoje em dia a gente chamaria de esposa, mas na época era uma concubina, que é pior, né, porque é um termo tão antigo, tão ultrapassado, e a questão da guarda, né, homoafetiva. Então foi assim, após a morte dela, acompanhar isso tudo pra gente de direito foi muito importante. Foi assim um grande avanço. Bem interessante. É a senhora agora, viu, senhora Isabel Becker, quem pergunta? Eu pergunto, 11 de setembro. Todo mundo lembra. Eu no tava pátio da faculdade. Escola. Fale. Centro acadêmico, a gente foi lá, pegou uma televisão, botou no pátio assim da faculdade, ficou exibindo a manhã toda, porque era ao vivo e não parava, né? Acho que foi o primeiro episódio assim de transmissão que mobilizou e tal, né? Eu acho que ainda não tinha essa coisa de rede social, não. Foi tudo televisionado. 11 de setembro. Tinha Facebook, não tinha. Tinha Orkut. Orkut. Devia ter, mas não era como a gente usa hoje. Eu acho que o que tinha ali era o MSN, uma coisa assim. Aqueles bate-papo que eram bem famosos também. MSN, né? O pessoal vivia de MSN, sacudindo a tela para chamar assim, ó. Tu era assim que chamava a pessoa. Não, veio depois, uma funcionalidade depois do MSN, alguns anos depois, 2007, 2008, por aí. Tinha um Mirk, na faculdade eu me lembro, computador, entrava meia-noite, para poder pagar um pulso. A internet de casa. Gente, olha o que vocês estão fazendo, se denunciando, o povo achando que eu sou bem mais novo, tudo aqui coroa. Eu, em 11 de setembro, eu tava no 3º ano, foi assim, foi um escândalo, e no dia seguinte eu lembro que a gente discutiu bastante na sala de aula, na parte de história, né? A questão do imperialismo norte-americano, todas as faltas de nós, né?
na costura no Oriente Médio que os Estados Unidos fez ao longo das parcerias, tudo que deu errado por falta de comunicação adequada, e para chegar no 11 de setembro, né? Eu também estava no colégio, assim como o Bel, eu também estava no colégio, e eu me lembro de chegando em casa, e eu quero que... Foi o dia todo, assim, a Rede Globo comunista dando a notícia do ocorrido, né? Foi o dia todo. E eu me lembro que desde aquela época eu já não gostava dos Estados Unidos, que eu ficava bradando assim, bem feito, bem feito, bem feito. Você que é fã dos Estados Unidos. Você que é fã dos Estados Unidos. E o Freud diria que é o recalque, né? Talvez. Eu lembro que na época eu lamentei por terem atingido o World Trade Center, né, as Torres Gêmeas, e não terem conseguido, porque houve também uma tentativa no mesmo dia de atingir, se eu não me engano, o Capitólio. Ou foi o Capitólio ou foi a Casa Branca? Não, foi o Pentágono. O Pentágono, desculpa. Chegou a atacar, né? Mas estava desativado lá a área. Eu lembro que na época eu lamentei por não terem conseguido, né, lá. Enfim. E tinha o Capitólio também como dos alvos. Tinha o Capitólio, eu lembro alguma coisa, só que não chegou a ser tão efetivo, chegar tão próximo, né, como chegaram do Pentágono. O ruim disso tudo é que a população sempre sofre, né, em ataques de bomba. A população, assim, o World Trade Center, ele realmente ele representava a economia dos Estados Unidos de alguma forma, porque era um dos prédios maiores e tudo mais. Mas tinha muita gente ali que, sabe, de inocente, pagou. Só por isso, já tinha assim. Um direito penal do inimigo, mas inaugurou a era, né, do direito penal do inimigo também, o terrorismo, né? Esse novo mundo, um novo modo de pensar, né, sobre a racionalidade penal agora, um novo medo, um novo mar. E além disso, houve um abalo muito forte, porque as ações que os Estados Unidos adotaram a partir dali, sob o governo Bush, né, que disse se travar ali, iniciar uma guerra do bem contra o mal, as ações dos Estados Unidos desvirtuaram, colocaram abaixo tudo o que havia e que ainda estava muito em processo também de sedimentação do ponto de vista de relações internacionais, né? O direito internacional, essa coisa da relação entre os povos, entre as nações, porque depois, com a guerra do Iraque, os Estados Unidos, de uma forma totalmente nefasta, inclusive adotando procedimentos já proscritos, né, pela comunidade internacional, invadindo o Iraque, massacrando a população iraquiana, assim como os Estados Unidos fazem ainda hoje, né, com todo o Oriente Médio, com o mundo, né, se não com a guerra, mas com seu massacre cultural, imposição cultural, que acaba tirando muito da individualidade, das regionalidades entre mais países. Então, do ponto de vista também do direito internacional, foi uma coisa e das relações internacionais acabou mexendo muito, em muito aspecto, já via, mas acabou enxergando de uma maneira mais concreta uma certa subserviência de organismos internacionais, como a própria ONU, como o Conselho de Segurança da ONU, uma certa subserviência aos Estados Unidos, né, de comitês internacionais também, pelo menos essa foi a minha percepção. Vamos fazer um último aqui para a gente poder encerrar? Vamos. Posso falar? Pode, por favor. Onde vocês estavam em 1º de janeiro de 2023? Lula lá, brilha uma estrela. Olha, eu gostaria muitíssimo de estar em Brasília, mas em 1º de janeiro de 2023, provavelmente eu estarei ou em Maragogi ou no Recife. Eu estarei em qualquer lugar, porém feliz, esperançosa. Marquinhos? Só sei que nada sei. Quem puder morre. Não sei, gente. Tô pensando ainda. Feliz, preocupado, né? Porque o ódio ainda nos circula, tem gente aí na rua e ninguém toma providência, cometendo crime, né? Pedindo coisas inconstitucionais. Então, não é a virada do ano que vai resolver os problemas. É verdade. Mas vamos em frente, uma coisa de cada vez, a gente precisa se unir, precisa pacificar a sociedade, né, de alguma forma, deixar esses elementos que voltem a nos unir, embora seja difícil, mas a gente precisa disso para seguir em frente. Eu torço que Lula, ele tem sido um pacificador, gente. O que eu percebo é que ele não tá na onda do ataque, sabe? Ele tá um pacificador. Sim, essa transição não dele tá me só agradando. pela questão da coalizão, sabe? Agora no pós
pós-eleição, tinha tudo para ser um cara histriônico, ou ganhei. Não, tá sendo um pacificador. Então eu admiro isso, eu acho importante, sabe? Ele dizer que governa para todos, eu acho bacana, acho importante. Lula é um estadista. Respeito, sabe? Não ser igual, não ser do mesmo do que foi antes, não ser do ódio. Lula é um estadista, é um democrata e ele concretiza agora aquela sugestão cristã, de dar a outra face, né? Que significa não virar o outro lado da cara para que batam no outro lado, mas para mostrar o diferente. Se alguém te fez um mal, então mostre para ela que você pode agir diferente, que você age diferente. Então, Lula é um estadista, Lula é um democrata, ele é um político na acepção mais plena e bela da palavra, né? Da expressão. Então, ele sabe fazer política, às vezes deixa a gente de cabelo em pé, mas ele sabe fazer. Então, ele sabe fazer política, a gente não vamos romantizar a conjuntura. Exato, na qual ele se elegeu é complicada, vocês sabem minha posição, Alckmin, tudo, que eu não estou desrespeitando, eu acho um cara até sério, eu acho que seria inadmissível um Bolsonaro com Lula, né? Mas o que eu estou dizendo é, vamos só apoiar, porque não é tão simples, entendeu? E a conjuntura social, econômica, globalizada, tudo, é muito diferente, a gente está sendo uma pandemia, economia afetada e tal, qualquer presidente ia ser desafiante, mas ele precisa de nosso apoio, eu acho bom, eu só estou dizendo do ponto de vista do respeito, da retomada de um sentimento de solidariedade, fraternidade. Ele precisa ter esse tom de cultura de paz. Se ele entra na mesma moeda do ódio, isso ia chegar num ponto de incluir uma revolução social, uma guerra civil, sei lá. E ele está fazendo uma coisa que é importante nesse momento, que é conciliar, sabe, mediar. Eu tô achando excelente essa transição, gente. Ele escolheu pessoas de direita para a parte da economia, para a fazenda ele colocou Haddad. O que me chamou a atenção, que me parece que ele não está confiando em mais ninguém, além do Haddad. Haddad não tem experiência nessa área, então é bom a gente ficar de olho. Mas Haddad é um cara que se comunica muito bem. Ele é uma das pessoas, um dos políticos mais gentis que existe. É um professor mesmo, é um educador. Então eu acho que enquanto educador ele tá ali também para aprender. Bora ver. Eu tô gostando dessa transição. E ele falou, eu falei faraó. Ei, faraó. Nossa queridíssima, amadíssima, competentíssima Margarete Menezes como ministra da Cultura. E Ciro Meida cotado para ministro dos Direitos Humanos. Meu Deus, eu preferia no Ministério da Justiça, confesso. Mas no Ministério como ministro dos Direitos Humanos, certamente ele vai fazer um excelente trabalho. Mas o de Direitos Humanos é de articulação com todas as políticas, amigo. A você que nos acompanhou até aqui, o nosso muitíssimo obrigado até aqui neste episódio e até aqui neste nosso primeiro ano de existência. Papo Juriscast, um projeto que se iniciou em fevereiro de 2022. 2/2 de 2022. Não, é sério? 2/2 de 2022. Sabe o que isso significa? Nada. Pra mim. Nada. A você que acompanhou este primeiro ano do Papo Juris, nosso beijo no coração. Obrigado por ter estado conosco. Continue aqui, compartilhe o nosso conteúdo. 2023 chega aí com novidades, nem nós sabemos quais ainda, mas virão. Que Deus acompanhe sua vida, sua jornada, sua trajetória. Que o menino Jesus nos ilumine neste período de Natal e que os orixás nos abram os caminhos. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Aproveite para curtir, ativar o sininho, compartilhar, nos seguir no YouTube, no Instagram. Estamos também no Spotify e no Google Podcasts. Um beijo no coração. Meus queridos amigos, obrigado por estarmos juntos, por me conceder a graça, a honra, o prazer, o privilégio de ladeá-los física ou virtualmente nesse nosso primeiro ano e que venha muito mais coisa boa pra gente, muito sucesso, muito amor, muito axé, muita luz, muita paz e Lula em 1º de janeiro de 2023. Eu queria desejar boas festas, né? Falando de uma forma mais ecumênica aí, quem acredita nisso, naquilo outro. Desejar saúde e que a gente tenha o prosseguimento aqui do podcast, viu, gente? Adoro esse bate-papo, agradeço muito a vocês dois o convite.
Acho uma delícia. Muito bom ver vocês. Uma forma da gente ficar mais próximos também, né? Que eu acho que é o que importa. E contribuir nesse momento que a gente está vivendo, com algumas discussões que eu acho que são importantes, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista social, ecológico, político, existencial, metafísico, onírico, etc. e tal, tá bom? Um beijo. Eu queria agradecer a vocês também. Queria dizer que o Papo Juriscast faz diferença na minha vida. Aprendo sempre, toda semana a gente se reúne e existe uma troca que para mim é muito válida, muito gostosa. Eu não sei para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. Fiquem à vontade para vocês participarem, colaborarem, deixarem comentários, sugestões. Sejam gentis, a gente sempre pede gentileza, porque o mundo feito de gentileza é um mundo que evolui melhor, é um mundo que caminha de forma muito mais justa, né? Muito mais honesta. Então participem, sejam gentis. Muito obrigada. Sejam gentis, apesar de Erickson ter uma flor, um doce, flor. Sejam gentis também, por favor. Assim como eu sou eu. Um beijo no coração de cada uma, de cada um. Até ano que vem. Tchau. Tchau, tchau.